Se você está pensando em abrir uma oficina de moto, cuidado, porque alguns erros podem fazer tudo dar errado. E pior de tudo, ninguém te conta. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns erros que eu cometi quando abri a minha oficina de moto há 3 anos atrás. Fique até o final que isso pode te ajudar. Fala aí, seus biela frouxa, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas e vamos rapidamente aqui para o conteúdo, eu vou falar aqui para vocês alguns erros que eu cometi no início, quando eu abri a minha oficina, e que quase me fizeram desistir aí, quase que jogou tudo por água abaixo, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, meu nome é Eric, sou proprietário de oficina de motos aqui em Belo Horizonte, Mototrip Garagem, né? E estou passando nesses vídeos algumas dicas aí para quem tem a intenção aí de abrir a sua própria oficina de motos, né? Quando eu quis abrir a minha, eu procurava muita informação e algumas a gente não encontra, né? Então a minha ideia é tentar ajudar aí quem está pensando nisso, beleza? Então vamos lá para o primeiro erro. O fato de que eu achava que para abrir uma oficina de moto eu só precisava saber consertar motos, né? Para mim isso era o suficiente, né? Além das ferramentas, é lógico, mas em termos de conhecimento eu só precisava saber consertar motos. E esse aí foi um grande erro, né? Mais um deles, né? Porque eu trabalho sozinho e quando eu comecei, você não vai só pegar a moto ali, consertar, entregar, você tem que fazer um orçamento, né? Se você não tem as peças, você tem que procurar onde encontrar essas peças, você tem que fazer o orçamento dessas peças, passar isso para o cliente. Então tem todo um trabalho que envolve o fato de você pegar a moto ali para consertar, né? Então você tem que ficar conhecido, você tem que fazer o seu merchandising, né? Você tem que fazer a sua propaganda, dar um jeito de aparecer. Quem não é visto, né, não é conhecido. Quem não é visto, ninguém vai saber que ele existe, né? Então você tem que fazer todo um trabalho em volta disso para você consertar a moto, né? Para você ter a moto ali para consertar. Então você tem que comprar peça, você tem que fazer orçamento, você tem que passar o orçamento para o cliente, você tem que atender o cliente, né? Você tem que estar atento no seu WhatsApp, né, que é o seu telefone de contato. Todo mundo hoje em dia entra em contato pelo WhatsApp, né? Virou assim o principal fonte de comunicação, né? Então você tem que fazer tudo isso, a organização da oficina, né? Buscar peças, é um monte de coisa. Então eu achava que eu ia só preocupar em pegar a moto e consertar e entregar para o cliente. Não, precificação, você tem que saber fazer uma pesquisa de mercado para saber o preço que você vai cobrar. Você tem que ter uma noção muito boa do seu custo para estar com a oficina aberta, para você saber quanto que você vai cobrar por hora de trabalho, né? Então eu pensava que ia ser simples, né? Pegar a moto, consertar, entregar para o cliente e boa. Mas não, tem todo um trabalho em volta disso aí. E eu acabei me atrapalhando com isso, porque eu me perdia, né, no início, porque eu pegava ali a moto, aí eu tinha que fazer o orçamento, né, vou fazer uma revisão, aí você começava a mexer na moto e ia vendo o que precisava ser substituído, né? Você começa a desmontar a moto ali, um exemplo, né, e você começa a ver o que precisa ser substituído na moto, e aí você faz uma lista daquilo, vê o que você tem, né, e o que você não tem você vai ter que procurar. E aí você vai fazer um orçamento. Tem clientes que querem que você faz orçamento aí pelo menos em 3 lojas, sei lá. Então assim, isso tudo te dá um trabalho muito grande, além do fato de você só preocupar em consertar ali a moto e entregar. Então esse aí foi um erro, né, que eu não imaginava o tanto de trabalho, o tanto de atividade, o tanto de preocupação que eu teria, além do fato de consertar a moto do cliente e entregar um bom serviço, um serviço de qualidade para esse cliente voltar. Então esse aí foi um erro, achar que eu só teria que preocupar em consertar motos. Não é, tem muito mais coisa que envolve isso aí. E para quem trabalha sozinho é mais difícil ainda, né?
Então fica essa dica aí, já vai preparado, porque é muita coisa que tem para você fazer além de consertar as motos aí. Um outro erro, pessoal, é um fato que é o seguinte, muita gente pode até achar ruim de eu falar isso aqui, mas é fato e é verdade. Pegar tudo que aparece. Quando você abrir a sua oficina, você vai querer o quê? Serviço, você precisa de serviço. Você tem que ter rendimento, porque você já está, quando você já entra devendo, vamos dizer assim, né? Você tem que pagar um aluguel, não sei aonde você vai abrir, se o ponto for ser o melhor ainda, mas você vai ter luz, vai ter água, vai ter custo aí com ferramentaria, com um monte de coisa. Então, você já entra ali devendo e querendo o quê? Grana, você precisa de grana para poder fazer a coisa funcionar, para fazer a coisa circular. Então, como você é novo no mercado, você não é conhecido, você fica naquela ganância por conseguir clientes, conseguir serviço, e às vezes bate um desespero. Você fica um pouco desesperado porque o mês vai chegando ao fim e você não faturou, entendeu? O início ali é meio complicado. E o que acontece? Você começa a pegar o que aparece pela sua frente, desesperado. E aí você se lasca, mas se lasca bonito, porque determinadas motos, vou dizer, eu não vou falar de marcas, mas aquelas motos que já são bem surradas, que o proprietário não está nem aí, a moto, o chicote da moto já foi todo fuçado, todo mexido, tem emenda para todo lado, tem fio desencapado, você vê que é gambiarra pura, você bate o olho na moto, você já vê que é uma gambiarra violenta, né, vazando para todo lado, retentor estourado, você vê que aquela moto ali tá jogada, ela dá um pau lá e para, é aquele tipo de moto que o cara só leva na oficina quando ela para de vez, ele não sabe o que é uma preventiva, ele só vai ali na corretiva, e a corretiva, às vezes ele não tem grana também para fazer ela direito, então ele faz sempre um quebra-galho, faz um quebra-galho. Então não seja um mecânico do quebra-galho. Não faça isso. Quebra-galho você faz na estrada, quando você está viajando, você está salvando um amigo, alguém na rua aí que você encontra aí com um problema na moto, aí você tenta fazer um quebra-galho ali para o cara seguir. Mas na sua oficina, não faça quebra-galhos. Não peguem essas motos. Por quê? Oficina não é para fazer caridade, infelizmente, é para você viver, é para você ganhar o seu fruto, o seu ganha-pão, o seu dinheiro. Então, quando você pega uma coisa desse tipo aí, se o dono deixou ela chegar naquele ponto, é porque ele financeiramente, ou ele é muito desleixado, ou financeiramente ele não tem condição de fazer o que precisa realmente ser feito na moto para ela ficar boa. Então, vão ser duas pessoas que vão ficar insatisfeitas. A primeira é você, que vai sofrer para tentar arrumar aquele monte de gambiarra, e o segundo vai ser o dono da moto, porque ela não vai ficar boa, e para ficar boa precisa de fazer muito mais, ficaria muito mais caro, ele não vai querer arcar com isso, né? E ainda vai sair reclamando do seu serviço. Então procure evitar, vai por mim. Às vezes bate o desespero no início, aí você fica querendo pegar ali tudo que aparece na sua frente. Quando você vê uma coisa desse tipo, uma gambiarra desse tipo, a não ser que o cara chega para você e fale, eu quero essa moto perfeita, eu quero gastar o que for preciso para pôr ela em perfeitas condições. Aí sim, então beleza, você vai pegar e vai fazer um orçamento, precisa disso, e tal, a mão de obra vai ser tanto, essas e essas peças, e aí beleza, você pega a moto e faz um serviço top na moto e entrega. Agora, aquela coisa ali que quebrou no meio da rua, o cara chegou desesperado, não sei o que, tá, não tem grana, vê o que dá pra fazer aí pra mim, sai fora porque você vai ter dor de cabeça, você vai trabalhar muito, vai ganhar pouco, porque você não vai poder cobrar o que vai vamos dizer, as horas que você vai gastar ali. Você vai ter a sensação que você trabalhou muito e não ganhou nada por aquilo, vai ficar insatisfeito porque teve que fazer uma gambiarra e o cara vai embora reclamando. Então, vai por mim, não evita pegar qualquer coisa que apareça na sua frente. Beleza, galera? Um outro erro muito grande que eu cometi aqui, e esse aqui foi foi pesado. Por quê? Quando eu comecei minha oficina era em outro ponto, era a loja em outro bairro e eu atendia uma empresa de segurança privada, então a loja era bem pequena, era só um ponto de apoio que eu tinha, porque eu ficava rodando. A empresa ela tinha motos em vários pontos
da cidade, né? Condomínios, shopping, empresas, né? Indústrias, né? E essas motos faziam segurança, né? Motos de segurança privada. Então eu ficava indo nesses locais fazer as manutenções nas motos. E quando precisava de uma manutenção mais, por exemplo, fazer um motor, uma revisão caprichada, eu levava essas motos lá para esse ponto comercial, para essa loja pequena que eu tinha. E aí, com o tempo, eu parei de atender essa empresa e resolvi abrir oficina aqui no meu bairro. Esse ponto que eu estou aqui, essa loja que eu estou aqui, uma loja maior. E quando eu mudei para cá, a ideia não surgiu assim, não vou mudar para lá e tal, não sei. Eu quis ficar aqui perto de casa e uma coisa que me atraiu foi o fato de ver aqui na frente a entrada do bairro, a rua principal para entrar no bairro. Então o movimento de motos aqui é muito grande, pessoal, muito grande. Então, às vezes eu vinha da outra oficina para vir embora para casa, entrava aqui, parava minha moto e ficava ali na esquina observando o movimento e contando quantas motos passavam. E eu falei, pô, aqui passa moto pra caramba, né? Motos pequenas, né? De média cilindrada para baixo, né? Essas motos do dia a dia aí que o pessoal usa para trabalhar, ir para o serviço, né? iFood, Motor Uber, 150, 160, 250, né? 300, a maioria, né? O que é comercial, vamos dizer assim. E aí eu pensei, pô, se eu alugar aquela loja, essa loja que estava fechada, tinha bastante tempo, tinha uns 2 anos, que essa loja aqui estava fechada. E eu pensei, pô, se eu conseguisse alugar aquela loja ali, aqui tem um movimento muito bacana de motos e eu vou ter bastante cliente. E fiquei pensando aqui, vários dias eu passava aqui, olhava, ficava contando as motos, conversava com um, conversava com o outro e resolvi arriscar. Peguei, aluguei aqui, procurei o proprietário, conversei com ele, aluguei a loja, fiz a mudança para cá e pensei comigo, vou fazer uma compra de peças, né? Para mim ter um estoque aqui de reposição bacana, né? Para essas motos que passam muito aqui, porque, né? Para atendimento rápido, né? Aquela coisa ali, trocar pastilha, trocar óleo, filtro, cabo de embreagem, cabo de acelerador, como é que chama, gente? Transmissão ali, o kit de relação, essas coisas. Eu fiz uma compra grande de peças, investi uma grana que eu assim nem tinha, nem podia. Mas eu imaginei, falou, passa moto pra caramba aqui, eu vou mandar ver, tiro certo. Entrei em contato com vendedores, eu já tinha meu CNPJ aberto, eu já tinha nome, né, vamos dizer assim, eu já conseguia comprar em vários fornecedores, né, de óleo, de peças. Então eu entrei em contato com alguns fornecedores. Hoje é domingo e toda hora tá passando moto aí. Entrei em contato com alguns fornecedores, né, e conversei a respeito do que saía mais, o que tinha mais rotatividade e tal, conversei e tal, e eu fiz uma compra boa, investi uma grana boa nisso. E foi um erro gigantesco, pessoal, porque hoje já tem 3 anos e até hoje tem peças aqui assombrando a oficina aqui, enfeitando prateleira aqui dentro da oficina, entendeu? Assim, foi um dinheiro que eu joguei fora. Por quê? Não sei se foi um erro de avaliação da minha parte, eu creio que não, porque você vê passando, mas o que acontece? Eu não era conhecido, a minha oficina não é conhecida, ninguém sabia, né? Quem sabia de mim era uma empresa que eu prestava serviço para ela, eu comecei trabalhando para essa empresa, então a oficina ficava fechada e eu tinha alguns clientes por fora. Esses clientes por fora é que foram fazendo toda a minha clientela, foram fazendo toda a minha carteira de clientes, né? E de motos maiores, igual aqui, ó, aqui atrás tem uma V-Strom 800, modelo novo, tá aqui, ó, entendeu? Motos custom, né? Se vocês olharem o canal aí, vocês vão ver todas as motos que eu já mexi, assim, quase todas, uma boa parte, né? Que eu já fiz muitos vídeos aí. Então, essa clientela começou a indicar, boca a boca, e foi só trazendo. Então, a maior parte das motos que eu comecei a mexer, que eu passei a mexer, eram motos de 500 cilindradas para cima. Entre 500 e 1000 cilindradas. A maior parte das motos que eu mexo, seja motos do estilo Big Trail, seja motos custom, sejam motos naked, né, tipo Hornet, né, todos os modelos que estão aí dentro, entre 500 e 1000 cilindradas ali, é a maioria
da minha clientela está dentro dessa faixa aí. E o que aconteceu? Por conta disso, as motos pequenas que passam aqui, às vezes nem entram. Os caras olham, às vezes curioso, tudo, mas pensam assim, pô, ali só mexe com moto grande e não entra. Então, esse monte, eu fiquei igual na beira da lagoa e morrendo de sede. Essa é a frase que explica melhor. Estava ali a 1 metro da lagoa para matar minha sede, mas eu não conseguia beber daquela água, entendeu? E aí eu gastei uma grana pesada que, se eu soubesse, eu não tinha gastado. Eu teria utilizado essa grana em investimento para a oficina em termos de equipamentos que eu precisava, que ainda preciso. Teria investido esse dinheiro de outra maneira, mas a gente não tem bola de cristal, e esse aí foi um erro que eu custei para me recuperar dele. Então é assim, avaliar bem, né? E saber, pô, se você não é conhecido, como é que a pessoa vai passar aqui e vai entrar? Não é só se for uma pessoa que está, igual já aconteceu, de quebrar aqui na frente, quebrar aqui na esquina, né? E aí eu estou aqui perto, eu socorrer, né? Mas a maioria dos meus clientes são indicados. Eu posso trabalhar de porta fechada, não preciso ter placa ali fora, não preciso ter nada, porque a maioria me acha pela internet. A maioria não, a maioria é boca a boca. É a melhor propaganda que existe. A outra parte me acha pelas redes sociais, né? Pelo Google, aqui pelo canal, e entra em contato comigo, acaba agendando serviço e vem moto de muito longe. Uma coisa que eu nem imaginava, nem esperava. Vem moto de outra cidade, 200, 300 quilômetros daqui. As pessoas trazem motos para mim mexer, porque alguém indicou, ou me achou pelo YouTube, me achou aí pelo Google, me achou pelo Instagram, enfim. Foi um erro grande esse aí, e até hoje eu tenho peças aqui assombrando que um dia vai saindo devagarzinho, mas já tem 3 anos que eu comprei e está aqui até hoje. Então esse aí foi um erro que me deixou, me bagunçou, porque eu investi grana, resolvi comprar à vista, paguei à vista, e fiquei com pouca grana em caixa, né, na minha conta, e sem serviço, porque as motos não entravam. Então, assim, foi a hora que eu quase pensei mesmo em desistir. Mas, graças a Deus, foi aparecendo serviço, eu fui conseguindo recuperar. Mas as peças, boa parte ainda está aqui. Beleza, galera? Então, isso aí foi um erro complicado para mim, né? Outro erro que eu vou dizer para vocês aqui, e esse é muito importante, mas tem que ter um bom planejamento. É o quê? Você nunca deve baixar o preço quando o cliente fica chorando demais. O cara que já entra chorando preço na sua loja, na sua oficina, você tem que ficar de antena em pé com ele. Porque se você vai baixar o preço demais para segurar o cliente, você acaba trabalhando muito e ganhando pouco. E no final do mês as contas não vão fechar. Então o que você tem que ter? Uma noção bacana do seu custo para manter a sua oficina aberta. Qual é o seu custo? Aluguel, água, luz, insumos que você utiliza, né? Deslocamento que você precisa para ir para a oficina e voltar, não sei. No meu caso aqui, eu venho a pé, perto da minha casa, mas enfim, você tem que ter noção básica desse custo e quanto que você quer tirar de faturamento seu pro labore, essa palavra é complicada, para você ter uma noção de quanto você vai cobrar pela hora do seu serviço. E ver se isso, aí você tem que fazer uma pesquisa de mercado nas oficinas da região que mexem com as motos da sua cilindrada que você mexe, né, da margem que você mexe, né, que você trabalha, que você atende, e você tem nem muito acima e nem muito abaixo. Você tem que conseguir um valor, né, e você manter aquilo ali. O cliente que reclamar, mas e trouxer a moto, né, fala, pô, tá caro, mas eu vou levar. Você pega e capricha. Não que não deva caprichar para todos, mas você capricha para ele entregar algo a mais, uma surpresa, né, algo a mais para ele, que esse cara vai sair daqui satisfeito, vai sair da sua loja, da sua oficina satisfeito e vai voltar com mais um cliente para você. Então, não fica aí, vou perder serviço, não vou ter serviço, aí você vai baixando o preço. Você sempre que fizer isso, você vai entregar um serviço insatisfeito, porque você vai trabalhar muito, ganhar pouco, né? Vai ter aquela sensação de frustração, você vai ficar frustrado, fala, pô, isso não está valendo a pena, isso não está legal, né? Então, é um erro também. Então, primeiro você tem que ter uma noção muito bacana do seu custo,
para se manter, funcionando, quanto você quer ganhar por mês, o seu prolabore, né? E uma pesquisa de mercado para você tentar se encaixar ali, né? E oferecer sempre um serviço de qualidade, pessoal, um atendimento de qualidade, não só um serviço de qualidade, mas o atendimento com o cliente, o trato com o cliente ser de qualidade. Beleza, galera? Então, esses aí são alguns erros, né? São os que eu tenho assim como os mais importantes. Existem outros, né? Mas esses aí são os que me deram mais trabalho, vamos dizer assim. E eu estou passando aqui para vocês, eu espero que tenha ajudado, né? Você que está aí querendo abrir sua oficina, pense bem nisso aí. E escreva aí no comentário se tem alguma coisa que você ainda quer saber, se tem alguma dúvida, né? Deixa aí no comentário e que a gente procura dar uma olhada e possivelmente faça até um vídeo. Eu posso até fazer um vídeo aí falando a respeito aí das dúvidas, né, de vocês. Peço também àqueles que não são inscritos, né, que se puder se inscrevam aí no canal, né? Deixa o like é muito importante aí para a gente, para a plataforma entender que o vídeo é relevante e espalhar esse vídeo aí para mais pessoas, né? Eu agradeço a quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Valeu!